Em 1800, a Alemanha era um império decrépito, formado por centenas de insignificantes principados, cidades livres e estados eclesiásticos e aristocráticos que desde 1512 ostentara o impressionante título de Sacro Império Romano Germânico. Voltaire sarcasticamente comentou que ele não era nem santo nem romano e certamente não era grande coisa como império. Quanto a germânico, a palavra na época não significava muita coisa. Esse trecho, pessoal, está no livro História da Alemanha Moderna, do historiador Martin Kitchen. A Alemanha, ela foi um dos últimos países da Europa a se unificar, assim como a Itália. E a Guerra Franco-Prussiana foi extremamente importante nesse processo de unificação da Alemanha. E sobre isso nós conversaremos hoje. Olá pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se inscreve por favor, peço que você sempre utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos, dê o seu like, tudo isso pessoal é muito importante. Convido vocês a me seguirem também no Instagram, @História e Literatura, estou sempre por lá, tá certo? Então, pessoal, como estávamos conversando, a Alemanha que a gente conhece hoje passou por várias transformações. No século XVIII, aquela região era considerada um lugar meio atrasado, sem muita importância, tá? Isso muda no século XIX. De todos os principados, reinos que ali existiam, o Principado da Prússia era o mais forte. Então, no século XIX, a Prússia começou a se militarizar muito e também a se industrializar. Mas ainda a Alemanha não era unificada. No século XVIII, ainda havia servidão nessa região. Então, era muito comum que os nobres vendessem os servos como mercenários. E por que a Alemanha demorou tanto para se unificar? Porque a burguesia alemã era muito fraca. Ela era dispersa em vários territórios, não tinha nenhum objetivo em comum, nenhum grande objetivo em comum, né? E a burguesia alemã era muito subserviente à nobreza. Karl Marx falava isso, né? Que a burguesia alemã era fraca, em detrimento, por exemplo, das burguesias francesas e inglesas, por exemplo, né? E era uma sociedade muito rígida, estamental. Por exemplo, Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia, chanceler que eles chamam, ele falava que só era gente de tenente para cima. Os alemães, eles eram conhecidos ali por serem muito cruéis com pessoas que estavam embaixo, com pessoas pobres, e muito subservientes à nobreza e à elite em geral, né? Havia um grande ressentimento por parte dessa população em relação aos ingleses e aos franceses, mas principalmente aos ingleses, eles tinham um sentimento de inferioridade. E como que eles, entre aspas, resolviam com eles esse sentimento? Com o extremo nacionalismo. O nacionalismo estava vigente em todos os países ali, todos os países ocidentais, né? Mas eles tinham, no caso aqui, eles tinham um nacionalismo misturado ali com um ressentimento em relação aos outros e tal, e um falso discurso de superioridade, né? E aí, com as ideias racistas do século XIX, né, que serão propagadas em todos os países, não só na Alemanha, essas ideias tomam bastante força no discurso das pessoas em geral, tá? Mas isso não é só na Alemanha, isso o Ocidente inteiro, praticamente, tá certo? E como dito, a Alemanha, século XIX, ainda não havia se unificado. E aí a Guerra Franco-Prussiana, ela vem, entre aspas, aqui resolver esse problema. Essa guerra ela foi travada pela França, que na época era comandada por Napoleão III, e pela Prússia e os Principados, a Prússia comandada por Guilherme I e
pelo chanceler Otto von Bismarck. Napoleão III ele estava muito fraco na França, né? Sem prestígio político, e no entendimento dele, uma vitória militar devolveria esse poder, esse prestígio e tal. Além disso, a Prússia estava ali se industrializando muito, desenvolvendo e investindo muito no seu exército. Isso não estava sendo bem visto por ninguém. Do lado prussiano, Bismarck incitou essa guerra, tá? Ele preveu que conseguiria unificar a Alemanha e torná-la um grande país, um país super forte, sob a liderança da Prússia. Assim, ele formaria o Segundo Reich. Ele seria chanceler desse Segundo Reich e Guilherme I, o Kaiser. A justificativa para a guerra foi uma disputa de sucessão de tronos na Espanha. Então, Leopoldo, que era príncipe... Ai, gente, o nome do principado aqui, eu nem vou arriscar, tá? No meu alemão inexistente, eu vou por aqui o nome embaixo, tá certo? E aí, pressionado por Bismarck, Leopoldo se candidatou. No governo francês, Napoleão III, a última coisa que ele queria era uma união de Espanha com Prússia. E ele atacou a Prússia, né? Como preveu Bismarck. E Bismarck, ele conseguiu de fato reunir todos os principados alemães em torno de um objetivo comum, que era derrotar a França. Lembrando que eles já tinham ali um ressentimento em relação aos franceses, então não foi algo tão complicado de ser feito. E a batalha que decidiu a vitória da Prússia sobre a França foi a Batalha de Sedan, em que os franceses se renderam e Napoleão III foi capturado. O novo Império Alemão foi formalmente criado em 1 de janeiro de 1871 e em 18 de janeiro Guilherme I foi colocado como Kaiser, foi coroado, né, como Kaiser. E ele foi coroado, pessoal, no Salão de Espelhos de Versalhes. Vocês imaginam isso na cabeça dos franceses, né? Que horror! Né? E aí os franceses desenvolverão um grande ressentimento em relação à Alemanha, e isso vai culminar lá no Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a França perdeu o território da Alsácia e Lorena para a Alemanha. Né? E ela vai conseguir recuperar na pós-Primeira Guerra Mundial, e vai colocar o Tratado de Versalhes, ele vai ser uma coisa muito terrível para a Alemanha, certo? E, em parte, né, o Tratado de Versalhes ele foi uma vingança da França em relação a essa guerra, a Guerra Franco-Prussiana. Eu tenho, pessoal, um vídeo a respeito da República de Weimar e da ascensão do nazismo, e eu explico tudo isso nesse vídeo, tá? Como que a Alemanha lidou aí com o Tratado de Versalhes, com a crise de 29 e tudo mais, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua gentileza que você não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, utilizar aí os campos dos comentários e não se esqueça de me seguir no Instagram, @História e Literatura. Um abraço e até o próximo vídeo.